questão número 2. Questão número 2, página 35. A célula vegetal apresenta inúmeros cloroplastos, localizados principalmente em suas partes verdes. Lembrando que é verde justamente por causa do cloroplasto, né? Explique a relação dessa organela com a fotossíntese. Qual que é a relação do cloroplasto com a fotossíntese? Ela é que são as organelas na curva? Isso. Verde. Mas isso quem disse foi a pergunta. Isso. A própria pergunta disse isso. O que ele está falando? Qual é a relação da organela com a fotossíntese? O que essa organela tem a ver com a fotossíntese? Ela ajuda no processo. Ela ajuda no processo com os elementos. Daí a fotossíntese ocorre no cloroplasto. E no cloroplasto ajuda nesse processo. É porque, na verdade, é no próprio cloroplasto que ocorre a fotossíntese. É dentro do cloroplasto que existe um pigmento chamado de clorofila. Clorofila, certo? Nós temos dentro ainda dessa organela uma outra coisa chamada estroma, que é onde ocorre mais especificamente, mas nós não precisamos nos preocupar com isso. O que a gente precisa entender agora aqui no 7º ano é que o cloroplasto é a organela onde ocorre a fotossíntese. Pergunta para vocês. Se eu pegar uma lâmpada de cor verde e iluminar uma planta, né? Pegar uma luz verde e iluminar uma planta com essa luz. Essa planta consegue ou não fazer fotossíntese se a luz for verde? O que vocês acham? Pegar uma lâmpada verde e iluminá-la. Pegar uma planta com luz verde, iluminar essa planta. Será que ela vai conseguir fazer fotossíntese? Eu acho que não, porque o sol, ele... Eu esqueci o nome, mas ele tinha duas coisas lá. É o raio UVB e eu esqueci o outro. O sol, ele manda para nós o que a gente chama de luz branca, que é o conjunto de todas as cores, né? Então, quando ele ilumina a planta, ela faz fotossíntese. Por quê? Porque tem todas as cores. Agora, se o sol mandasse apenas luz verde, será que a planta ia fazer fotossíntese? Ia conseguir fazer fotossíntese? Eu acho que não, porque eu acho que ela ia necessitar de todas as outras cores e outros elementos do sol. Tá. Então, se eu iluminar a planta com cor azul, ou vamos pegar uma bem diferente, vamos pegar uma vermelha. Se eu iluminar a planta com uma lâmpada vermelha, ela faz fotossíntese? Resposta: sim. Luz vermelha para a planta faz ela fazer fotossíntese. Se for luz amarela, a lâmpada for amarela, a planta faz fotossíntese? Sim. Se for violeta, faz fotossíntese? Sim. Se for laranja, faz fotossíntese? Sim. Se for verde, faz fotossíntese? Sim. Sim ou não? Resposta: não. Não consegue fazer fotossíntese. Por quê? Qual é a cor do cloroplasto? Qual é a cor da clorofila? Verde. Verde. Por isso. Porque ela vai receber a luz verde e ela já tem a luz verde para reflete o processo. A gente enxerga o clorofila como verde, que a luz, por exemplo, branca, que vem do sol, bate em cima do cloroplasto e a planta consegue fazer fotossíntese, porque ela absorve todos os comprimentos de onda, todas as cores, menos a verde. O que a planta faz com a verde? Reflete. Por isso que a gente enxerga ela como verde. Certo?
mas é uma discussão bem mais aprofundada, tá? O que é importante para a gente responder a questão 2, né? O que tem a ver o cloroplasto com a fotossíntese? Tem a ver que a fotossíntese ocorre no cloroplasto, tá? A gente pode chamar de clorofila, que é a substância que está dentro do cloroplasto que faz com que ocorra a fotossíntese. Certo? Ficou claro? Sim. Anotaram? Número 3. A célula vegetal apresenta inúmeros cloroplastos. Ih, eu li o número 2, desculpa. 3. No quadro abaixo estão o nome de algumas estruturas presentes em células. Circule aquelas que são exclusivas de vegetais. Ai, ai, ai. Posso falar que eu falei? Pode. Só faz um favorzinho para mim. Ah. Depois de exclusiva de células vegetais, escreva para mim também células vegetais e algas. Tá? Porque as algas não são mais vegetais, então a gente tem que colocar isso aí. Mas aí seria as Amira. mesmas células. As Isso, mesmas... seria a mesma célula, Ah, tá. a mesma semelhança. Eu E aí, botei o que você marcou? mitocôndria, O que mais? cloroplasto, Uhum. membrana plasmática, Hum. vácuolo de suco celular. Hum. Eu tô lendo e olhando pra cara da professora, porque se a professora tem uma cara feia, provavelmente tá errado. Parede pelo... Algumas estão. Ok, então eu vou parar, professor. Vai parar por aqui? Eu vou apagar Então, tudo. Não precisa apagar tudo. Nem tudo. Vamos lá. Mitocôndria. Mitocôndria é uma organela que é responsável por produzir energia, tanto em célula animal quanto em célula vegetal. Então, a mitocôndria não é exclusiva das plantas. Tá? Então, mitocôndria não pode ser circulado. Cloroplasto, sim. Cloroplasto é uma organela responsável pela fotossíntese. Cloroplasto só em plantas. Fechou? Uma célula animal não vai fazer fotossíntese. Exatamente. Até seria bom, seria interessante para nós, né? Mas não rola. Um bicho verde. Membrana plasmática também aparece nas células vegetais, mas também na animal. Então, membrana plasmática não é uma organela exclusiva de célula vegetal. Já o outro que você citou, o vacúolo de suco celular, esse sim, somente células vegetais apresentam. Certo? E tem um último aí que está faltando. Alguém achou? O último que eu tinha botado era parede celular celulósica. Selo o quê? Celulósica. Isso, celulósica. Porque ela é formada por celulose. Tá ok? Então pode anotar essas três aí. Quais foram as três mesmo? Cloroplasto, vacúolo de suco celular e parede celular celulósica. Sei o quê? Celulósica? Olha o acento. Eu engoli ele, comi inteiro. Não almoçou. Celulósica, assim. Isso. Tem que cantar que nem aquele celulósica. Isso. Número 4, vamos lá? 4. Ei. Sobre a fotossíntese foram feitas as afirmações a seguir. Para que a planta realize a fotossíntese, é necessário água, oxigênio, luz e clorofila. Tá certo. Não, senhor. Por quê? Tem uma coisa aí que tá errada. Qual é? O oxigênio. Exatamente. Porque oxigênio não é necessário para a fotossíntese. Exatamente. Que droga. 2. O alimento da planta é produzido na forma de glicose, por exemplo. Sim.
Sim, com certeza. Pode marcar. Essa está correta. 3. A clorofila se encontra solta entre as células vegetais. Exatamente, tá muito certo. Eu percebi o sarcasmo. Não sei se seus colegas perceberam. Eu percebi. Aí Ainda marquei bem essa. que Vocês você marcaram? entende. Eu Qual marquei a vocês B. marcaram? Mas Que é- Muito bom. B de bisnaga. Número 5. Nossa, como eu queria uma bisnaguinha agora. Já Professor, não não fala. almoçou? Todos Vem queremos. pra aula de ciências sem comer. Só Não, pode. eu comi, mas eu tô com fome. Ô, professor, é que assim, ontem foi o aniversário da minha mãe. Daí, como a gente come pouco, o salgadinho que teve ontem é o nosso almoço de hoje. Entendeu? E tu não comeu? Comi. Aham. Não, eu Sei. comi feijão. Bastante Eu feijão. também. Eu também. Com arroz. Eu amo Isso. essa comida, assim, sabe? Mas, agora o professor falou bisnaguinha, me deu fome. Meu Deus do céu, não pode. 1h30 da tarde, gente. Esse é Não, um buraco negro. Professor, não. Oi. Não é que eu não comi, é porque bisnaguinha é uma parte da minha infância. Mas Nossa. também foi da minha. Mas também é uma parte da minha fase adulta da vida também. De vez em quando é bom. Mas é bom. Bisnaguinha não é aquilo que você come quando está com fome. Bisnaguinha é aquilo que você come quando você quer. Isso. Vamos lá. Número 5. As florestas regulam o nível de carbono atmosférico, pois agem de duas formas. Elas retiram o carbono da atmosfera e elas mantêm grande parte do carbono nos seus troncos, folhas e raízes, armazenando o carbono na sua estrutura. As plantas não deixam que esse carbono fique diluído na atmosfera, exercendo um aumento na temperatura, pois o aumento do dióxido de carbono, CO2, está associado à intensificação do efeito estufa. Letra A, de Deus. De que maneira as plantas retiram o carbono da atmosfera? Pelas poluições, como carros, indústrias e etc. É esse carbono aí que a planta tira da atmosfera. De que forma? Como? O que ela faz que tira o carbono da atmosfera? Ah, tá. Nossa, eu viajei. Nossa, eu viajei Aham. muito. Viajou mesmo. É E porque aí, eu pensei, eu li certo, mas eu interpretei errado. Eu coloquei da onde vem o carbono. Então, elas tiram da atmosfera porque elas fazem a fotossíntese. Elas transformam esse carbono atmosférico, que é o CO2, em glicose. E a glicose fica na planta para ela poder se alimentar, por exemplo. Alguém está falando conosco aqui no chat? Estou com saudade de xarope de groselha. Shut up. Xarope de groselha. Xarope de groselha. Xarope Agora que de caiu a groselha. ficha do professor. É uma coisa meio que errada no inglês, mas legal no português. A ficha do professor caiu depois só. Vamos lá, letra B. B. Última para a gente começar o conteúdo. Vamos lá. O que você pode fazer para que as florestas continuem exercendo a sua função de sequestradoras de carbono? Fazendo mais carbono. E aí? Mas tá errado, professor. O quê? Produzir mais carbono. Se você produz mais carbono, você está contribuindo para o efeito estufa, né? Independente se tu produzir mais carbono ou não, tu não vai estar, por causa disso, facilitando, vamos dizer assim, a fotossíntese das plantas. Não. Não. Até porque já tem bastante gás carbônico na atmosfera sobrando, né? Não é isso que faz, não é isso que limita a quantidade de plantas.
E aí, o que vocês marcaram? Para que a gente auxilie as plantas continuarem sequestrando o carbono da atmosfera para nós temos que Help them. ir lá e destruir toda a floresta, desmatar tudo. É isso? Não, porque daí tu vai estar atrapalhando. Exatamente. Então, o que eu posso fazer para ajudar? Colocar mais planta? Plantar. Plantar, reflorestar, preservar, principalmente preservar aquilo que já está lá, né? São algumas das coisas que a gente poderia estar fazendo, que a gente poderia fazer para auxiliar as plantas nesse processo. Foi até aí alguma dúvida, alguma mágoa, alguma lamentação? Sim. Não? Não? Sim. Então tá. Qual que é a mágoa, Pedro? A gente não tá na escola. Aí o xarope de groselha não rola, né? É. Mas essa não é a minha saudade. Não? Qual Não. que é, então? Sair correndo pro lanche. Ah, mas Tropeçar. não. Bater Rebelde. Sair correndo, pulando, pode ser prejudicial. Não ouvi. Repete, por favor. A melhor coisa é pular 5 degraus da escada, correndo que nem doido, pra comprar lanche. Isso é Não, a melhor coisa. Eu achei que fosse Essa aula de daí ciências. E eu é a achando que segunda era aula de melhor ciências. é assim a melhor coisa. Porque, assim, a gente vai correndo, pulando, porque a gente quer chegar lá na fila, lá sempre primeiro, porque daí a gente consegue pegar qualquer coisa. Porque senão vai acabando, as pessoas vão comprando e vai acabando, sacou? Vai ficando sem. Sacou? Exato. Só deixa eu responder o Gabriel aqui. Gabriel, não estamos te ouvindo, não. Só o chat. Com Ouvi, áudio não ouvimos. fechado aí não dá pra escutar mesmo, né? Bah, Bah. mas é gaúcho. É gaúcho esse menino. Não, é porque o Rodolfo fala bah. Ô, mas bah. Ô, professor meu, mas bah, credo. O Rodolfo Gabriel, fala tem bem uma assim. pergunta, pode fazer pelo chat, não tem problema, a gente lê. Tá sem microfone, pode fazer pelo chat, não tem problema. Vamos lá? Mas só porque eu falei vamos lá, ele perguntou. A internet dele deve estar ruim, porque ele está dizendo que a voz de todo mundo está travando. Eu estou ouvindo todo mundo normal. Pra mim não. É, pra mim também, professor. Ok. Então vamos continuar então. Bora lá. Página seguinte. Grupo das plantas. Vamos fazer o seguinte. Vamos cada um ler um pedacinho e a gente discute um pouquinho aquele quadro ali embaixo que vai falar sobre classificação de planta. Deixa eu ver aqui. Primeiro na minha lista é a prima. Só que a prima está sem áudio, né, prima? Ela fala? Oi, Tá me ouvindo? Ela Sim. falou eu alto. tô. Pode começar lendo o primeiro parágrafo pra gente? É grupo de planta, né? Sim, senhora. As plantas constituem o reino Plantae, ou reino de plantas, o qual subdividido... Só. Reino plantê. A pronúncia é plantê. Tá? Ah, tá. O reino das plantas. O qual subdividido em categorias menores. Os primeiros grupos são briófitas, pinedófitas, gimnospermas e angiospermas. Vamos de novo. Briófitas, Eu juro que eu ouvi. pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. É Fechou? difícil. Primeira vez que vocês estão ouvindo esses nomes? Nunca ouviram falar nesses nomes? Nunca ouvi. Grupos de plantas são importantíssimos. Professor, eu jurei que eu tinha... Fala, Pedro. Professor, eu jurava que eu tinha escutado pedófilas. Não, pteridófita.
Eu também. Eu primeiro li isso. Pelo meu olho eu li isso, daí eu... Só não sopra no microfone que eu tô de headset. Isso, eu também. Senão a gente fecha os microfones. Agora é a Agnes. Será que a Agnes tem áudio hoje? Ela nunca tem, professor. A professora Iris, ela até já tentou oferecer nota pra ela, pra ver se ela fala alguma coisa, mas nem isso ela fez pra falar. Nem isso. Infelizmente. Então, deixa eu ver quem é o próximo. Quem é a criatura que tá soprando o microfone pra eu pegar pela orelha? Não sou eu. Se eu pedir pra parar... É, Emily. Pronto. Quero ver soprar o microfone. Quero ver soprar o microfone agora. Vamos abrir um microfone. Quem é o próximo que vai ler? É a Amira. Amira. Microfone da Amira. Cadê o microfone da Amira? Tá aqui. Pode falar, Amira. Tua vez. Hi. Mas Hi. eu tenho que ativar ele aqui, calma aí. Tá? Pronto, agora eu não preciso mais segurar o espaço. Uhum. Eu não tô ouvindo. Oi? Não, agora eu tô. Pode falar. Tá, agora tá. Tá bom assim? Tá ótimo. Tá bom? Tá. Esses grupos estão relacionados à evolução das plantas nas mais diversas condições ambientais e tipos de interações com outros seres vivos. Assim, os principais critérios para essa classificação são as existências de tecidos vasculares, ou seja, tecidos que transportam água e nutrientes, e a presença de órgãos vegetais específicos como flores, frutos e sementes. Ah, semidentes? É porque eu não sei, acho que eu tava ficando engasgada porque eu não tava engolindo minha saliva. Que bom. Então tá, a gente tem aí 4 critérios, né? A existência de vasos condutores, é isso? A questão das flores, os frutos e as sementes, é isso? E a gente vai ver caso a caso agora. Então vamos lá. Deixa só eu ver aqui. Liberei o microfone de todo mundo. Vamos ver se a gente consegue continuar a nossa aula sem ter que trancar os microfones, né? Eu caí. Oi, É o tudo Leandro. bem, galera? Tudo bem, galera? Beleza? Leandro? Tá me ouvindo? Leandro? Oi. Oi. Você pode continuar o próximo parágrafo pra gente? Por favor. Sim. Obrigado. Os tecidos vasculares estão presentes nas plantas chamadas vasculares. Eles formam os vasos condutores de seiva, responsáveis pelo transporte dos líquidos que circulam pelas plantas. Eles podem transportar seiva bruta, quando a seiva é composta principalmente de água e sais minerais absorvidos pelas raízes, ou seiva elaborada, composta principalmente de glicose, produzida durante o processo da fotossíntese. Perfeito. Deixa eu ver quem é o próximo. Pedro Henrique. Professor, só um minutinho. Antes do Pedro Henrique ler, eu não sei quem é, mas tem alguém fazendo Meu Deus! Quem tá fazendo isso? Não sou eu. Eu tô Não entendi. escutando. Como eu posso dizer? Sabe aqueles SMS de pessoas fazendo? Chiclete. É tipo isso. Então, passamos assim. Pronto. Quem é o próximo? Pedro. Pronto. Pedro. Professor, eu vou ler 2 linhas, professor. É sempre assim, é 2, 3, 2 de novo. Então, lê os próximos 2 parágrafos, que são 3 linhas. Vai lá. Aí o professor quebra nós, né? Uhum. As briófitas não apresentam vasos condutores de seiva, por isso não são chamadas de plantas avasculares e são de pequeno porte. Observe no esquema a seguir algumas características relacionadas aos principais grupos de plantas. Então, o primeiro grupo que a gente vai estudar é o grupo das briófitas, certo? Elas são avasculares. O que quer dizer esse azinho aí na frente? Avasculares.
É porque não lembro se é na língua grega, mas o A na frente significa não. É que nem ateu. É não Deus, né? Antideus, anticristo. Isso. Então, olha só. Sempre que esse Azinho aparece, a gente tem uma negação. Então, avascular quer dizer que essa planta não tem vasos condutores. É justamente pelo fato de não ter vaso condutor que essa planta vai ser grande ou pequena. O que vocês acham? Aproveitem os microfones. Pequena, porque ele fala que ela é de pequeno porte. Isso. Vamos pensar no seguinte. As plantas, em geral, elas absorvem água pelas raízes, né? Isso está Sim. próximo ao solo. Então, para aquela planta que tem que passar água pela planta inteira, se ela tiver vaso, a água vai direto por dentro do vaso. Se ela não tiver vaso, como essa água vai chegar lá em cima, na parte mais alta dessa planta? Essa água, ela precisa ir célula por célula, uma de cada vez. Por isso que essa planta pode ser alta ou ela tem que ser bem baixinha, bem pequenininha. Eu não entendi a pergunta, professor. A planta que não tem vaso condutor, a água tem que ser atravessada célula por célula, uma de cada vez. É um processo bem lento, tá? Tá. Então, se essa água vai passar célula por célula, uma de cada vez, essa planta tem que ser uma planta bem pequenininha. Concorda comigo? Sim. Exatamente. Deixa eu ver quem é o próximo agora na minha lista. Agnes já leu, a Mira já leu, Pedro já leu. O Gabriel não vai conseguir ler, que ele está sem microfone. Deixa eu ver se a Emily está conseguindo ler. Está conseguindo, Emily? Olá. Olá, tudo bem? Não ia ser eu novamente. Casa. Está passando na sua rua o carro do picolé. Depois eu deixo. Emily, teu microfone tá muito perto da boca. Tá. Não, às vezes o celular dela tá na mesa, ela tá lá no outro lado da porta do quarto. Não, Aí eu ninguém falo ouve. baixo. É, E eu nem fico no quarto, no escritório. Que é pra mesma coisa. Tem porta do mesmo jeito. Prima, ali, ó. O surgimento das sementes. O surgimento das sementes foi muito importante para o gimnospermas e as angiospermas, fazendo com que as plantas não dependessem mais da água de reprodução. Assim, puderam explorar praticamente todos os ambientes da Terra, aumentando a biodiversidade dos ecossistemas. Isso. Então, a gente tem uma questão evolutiva bem importante aí nas gimnospermas, tá? O que significa esse termo aí, gimnospermas? Esse esperma significa sementes, né? Elas são as primeiras plantas, evolutivamente falando, que vão apresentar sementes, tá? Sementes nuas, e depois a gente vai discutir um pouquinho isso. Voltando na primeira, a Agnes não consegue, então é a Mira novamente. A Mira, as sementes. Mas eu estava ajeitando o microfone porque, né? Tá. Ô, professor. Só um minutinho, Mira. Fala, Pedro. Ali tem as plantas gimnospermas e angiospermas, que provavelmente vai ser as plantas que não têm semente. Não. A angiosperma tem. Tem? Mas não é asperma, é angio. É outro radical. Não é o mesmo A de avascular. Certo? Ah. Mas tem planta que não tem semente? É. Sim. As eriófitas e pteridófitas. As duas não tem. Okay? Então como que elas vão se espalhar? Assim, tipo... A reprodução delas é um pouquinho diferente, mas só para te ter um exemplo, assim, né? Por exemplo, pode ser um galho, quebrar um galho e replantar, tá? Quem é que tá soprando? É tu, né, Pedro? Eu? É tu que tá aparecendo azul na minha tela? É porque eu tô falando? Então, elas podem ter esse tipo de reprodução que eu te falei, mas a gente vai dar uma olhadinha mais na frente como é que ocorre essa reprodução mais a ponto, assim, para a gente entender um pouquinho melhor como que ocorre ela mesmo sem ter semente, mesmo sem que ela tenha semente. Tá. Certo? Sim. Próximo é justamente você, Pedro. Não sou eu.
Ah, é a Mira, que ela não leu. Desculpa. Nossa. As sementes são estruturas responsáveis por abrigar o embrião da planta. Por isso, estão relacionadas à reprodução vegetal. Elas se formam pelo processo de fecundação, no qual os gametas femininos e masculinos se unem, originando o embrião. As sementes podem ter muitas formas e tamanhos diferentes, mas todas elas apresentam um embrião, uma reserva de alimentos e um envoltório de proteção. Isso, a semente, ela tem que ter um pouquinho de alimento, justamente para as células que estão ali, para poder germinar e dar origem à planta. Tem que ter essa reservazinha de alimento e tem que ter um envoltório de proteção para que essa semente seja disseminada, né? Ela não pode germinar em qualquer local, em qualquer momento. Ela tem que cair num lugar específico, que tenha água para ela, umidade, questão de luz para ela poder germinar. Certo? Pedro, o teu é o menor de todos para variar. Eu vou deixar tu ler esse e continuar no próximo, tá? Ok, bro. Let's go, man. Bora. As sementes que apresentam muita reserva nutritiva também são importantes como alimento para inúmeras espécies de animais, incluindo os seres humanos. Daí pode ler aquela bolinha amarela ali embaixo? Ou não? Não sei. Não precisa. Vai se complicar mais do que... Vamos lá nas briófitas. Como eu falei, agora a gente vai ver cada um dos 4 grupos que a gente viu, tá? Briófita, Pteridófita, Gimnosperma e Angiospermas. Uma de cada vez. Vamos lá. Briófitas. Briófitas. Você já deve ter visto uma rocha ou outro local úmido ocupado por plantas pequenas que formam um verdadeiro tapete verde. Essas plantas são exemplos de briófitas, que compreendem musgos, hepáticas e antóceros. Apesar do seu tamanho reduzido, as briófitas são plantas que têm importante função ecológica, mantendo a umidade do solo, evitando a erosão, servindo de abrigo para pequenos animais, como insetos e alimento para mamíferos, pássaros e peixes. Outra função especial que tem é quando ocupam um papel de espécie pioneira em um ecossistema. Eu leio espécie pioneira também? Espécie pioneira, né? Pode ser, só deixa a gente ver, mas vou comentar alguma coisa aqui. Então, briófitas, grandes ou pequenas? Pequenos. Tapete verde, né? E espécie pioneira, a gente vai dar uma olhadinha agora. É importante falar em espécie pioneira, quando vocês estiverem no ensino médio, vocês vão resgatar esses conteúdos aí, tá? Vamos dar uma olhadinha lá, então. Ô, professor, espera só um pouquinho. A máquina de lavar roupa da minha mãe tá cantando. E a mãe me disse que quando ela canta é pra mim ir lá desligar ela. Já volto, é Então rapidinho. corre. Não, agora eu quero saber como é que uma máquina de lavar canta. Tipo, ela canta. Não, ela toca uma musiquinha e diz quando tá pronto. Eu vou lá. Tipo. Tananana, tananana. É porque exageraram. Ai. Só rindo. Será que ele já desligou? Alô, voltei. Voltou. Então bora. Voltei. Espécies pioneiras. Só deixa eu esperar um pouquinho porque eu vim correndo. Não, é longe assim? A casa do Pedro é grande, professor, é grande. Eu já pensei que eu iria ficar perdida na casa dele quando a gente foi fazer Mas trabalho. eu não moro mais lá. Lá tá Ah, abandonado então, agora. ainda é grande? Meu Deus! Ainda é grande. As espécies pioneiras são as que se desenvolvem primeiro em um ambiente, geralmente sobre as rochas. Elas são fundamentais no processo de ocupação do ambiente terrestre e desempenham importante função ecológica, pois produzem substâncias que auxiliam na fragmentação das rochas, iniciando a formação do solo. Isso. Então elas são principalmente as primeiras plantas a ocupar uma região que ainda não é ocupada por elas, certo? Próximo parágrafo, quem quer o próximo é a Emily. Tá na minha sequência agora, era para ser o Leandro, né? Mas tá mudando a sequência aqui. Oi. Então vai. A Emily, Leandro, depois Onde eu vou é? ler um também. Tô perdida aqui. Onde é? Como não apresentam vasos. Pera. Achei.
Como não apresentam vasos condutores de seiva, a água e os nutrientes são distribuídos de célula a célula nas briófitas. Também é uma forma de transporte de água de tais plantas tem um tamanho pequeno, pois se tivessem grande porte, seriam muito difícil a chegar água até as plantas mais altas, as quais ficariam a receber água e nutrientes. Elas não apresentam raízes, caules e folhas verdadeiros, mas sim rizóides, cauloides e filoides, respectivamente. Isso. Então, essas plantas são tão pequenininhas, que elas não apresentam raízes, caule e folhas. O que elas apresentam são, circula para mim aí, grifa para mim, por favor, que isso é importante, rizóide. O que seria o rizóide? Uma raiz primitiva, certo? Cauloide. O que seria o cauloide? Um caule primitivo. E, por último, o filóide. O que seria o filóide? Uma folha primitiva. Anotou os três? Circulou os três? Ô, professor, Vai lá, Pedro. sabe por que é rizoide? Ai, meu Deus, lá vem. Porque me ri, meu Deus. Lá vai, coisa. Não, porque é uma célula da planta, ou vocês imaginaram que eu ia falar o quê? Ah, tá doidão? Ai. Não, nada, imagina. Ai, não. Trocadilho não é o Pedro. Não, Pedro. Não, Saudade de contar as piadas do canibal. E sabe por que é filóide? Porque é Não. filho. Que professor, quais eram as palavras? Eu fiquei um pouco perdida aqui. Rizóide, cauloide e filóide. Tá na última linha Anotou? do parágrafo. Isso, as últimas linhas do parágrafo número 2. Agora quem vai ler é o Leandro. Leandro, o fato de se desenvolverem, por O favor. fato de se desenvolver em ambientes úmidos não está relacionado somente à ausência de vasos condutores de seiva, mas também ao seu tipo de reprodução. As briófitas se reproduzem por alternância de gerações, ou seja, apresentam duas fases reprodutivas, uma assexuada e outra sexuada. Beleza. Vamos só discutir esses dois termos, sexuada e assexuada, mas eles estão no parágrafo ali ao lado. Eu vou ler agora, porque eu falei que ia ler um, né? Então, olha lá. Se bem que, Pedro, o que significa esse A na frente mesmo? É negação. Perfeito, exatamente. Então, vamos lá. A reprodução assexuada é um processo reprodutivo que não envolve células reprodutivas. São chamados de gametas. Os descendentes gerados são geneticamente iguais entre si e as plantas, ou a planta que lhe deu origem, tá? É como se fossem clonezinhos, né? Mas não são clones artificiais, são clones naturais, certo? Tem a mesma estrutura genética. Já a reprodução sexuada é um processo reprodutivo em que há a participação de gametas. Os descendentes são geneticamente diferentes entre si e dos organismos dos quais foram gerados, né? Então, os filhos têm genoma, eles têm características genéticas diferentes dos pais. Fechou? Sim, deu para entender? Sexuada e assexuada? Sim, Beleza. É. Próximo parágrafo. já é. Mira. Na fase assexuada, Calma aí, eu tô bloqueando a pão aqui. Na fase assexuada, ocorre a produção dos esporos que caem no Isso. chão. Eles são espalhados pelo vento e pela água. Germinam e formam novas plantas. isso aí. Então, os esporos, né, são gerados e liberados na atmosfera, eles acabam caindo no chão. Lembrando, tem que ser um chão bem úmido, né? Tem que ter bastante água para que essa planta vingue.
Na fase sexuada, Pedro, Tá. Na fase sexuada, a água transporta os gametas masculinos até os gametas femininos, possibilitando que se encontrem. Portanto, se nessa fase as plantas não estiverem em um ambiente de grande umidade, a reprodução essencial para a continuidade das espécies não ocorrerá. perfeito. Termina ali, Pedro, rapidinho. Observe a foto ao lado que mostra uma fase importante do ciclo das briófitas. Isso. Tá vendo os esporos lá em cima? É aquele Sexuado ou negócio assexuado? laranja? Isso, aquela pontinha lá. Vai liberar os esporos. Eles são como se fossem grãozinhos de pólen, assim, pozinho. Eles são Sim. liberados lá de cima, certo? Sim. Ok. Lembrando que a fase sexuada aí, então, é a fase que precisa de água. Sem água, esquece fase sexuada, é isso? Sim. Próximo, prima pteridófita, é isso? A pedófila. Pteridófita. A presença de vasos condutores de seiva possibilitou que as pteridófitas pudessem ter um tamanho maior do que o das briófitas. Assim, elas podem se distribuir por um número maior de ecossistemas. Então, o que a gente teve de interessante aí nas pteridófitas, desculpas? O que tem de diferente? Não sei. Ela tem vaso condutores. Exatamente. O que tem diferente entre briófita e pteridófita é a questão dos vasos. E aí, obviamente, isso traz uma diferença importante no tamanho. As pteridófitas podem ser grandes, sim ou não? Sim, porque ela Com tem certeza, vaso condutor, né? o que possibilita a passagem da água. Já ouviram falar em período carbonífero? Ou nunca ouviram falar em período carbonífero? Eu já ouvi falar, mas não sei o que é. São idades geológicas, idades das rochas, tá? O período carbonífero é o período onde a gente formou o que a gente usa hoje como carvão mineral. Já ouviram falar? Carvão como combustível? Sim, Minecraft. Isso. Esse carvão, né, ele teve origem no período carbonífero, lá atrás, muito tempo atrás, quando as pteridófitas dominavam o ambiente aí das plantas. A gente tinha samambaias aí do tamanho de prédios de 10, 20, 30 andares enormes. Tá? Bora lá. Parágrafo seguinte. Leandro, tua vez. Me perdi um pouco, pode falar por quê, por favor. Tá perdido, né, Leandro? Espera aí, deixa eu te achar aqui. Deixa eu só fechar o chat aqui rapidinho. Você vai ler o segundo parágrafo de Pteridófita. Certo. Por exemplo, foram encontrados fósseis de samambaias gigantes que formavam as primeiras florestas do planeta e que hoje estão extintas. Atualmente, poucas espécies têm grandes proporções, como uma espécie encontrada no Brasil e chamada popularmente de xaxim, ou samambaiaçu. Ela se desenvolve principalmente na Mata Atlântica e está ameaçada de extinção. Perfeito. Tem a ver com o que eu acabei de falar, né? Próximo parágrafo. Deixa eu ver na minha sequência quem é. Tem uma pergunta no chat. Prima, eu acho. Não, a prima leu agora. Quem é agora é a Amira. Yeah, Não, agora bro. sou eu. Prof, sou eu. Esse parágrafo é muito comprido, eu vou ler. Ok. Beleza. São Melhor pra exemplos nós. de pteridófitas. As samambaias, os xaxins, as cavalinhas e as aventas. Algumas espécies apresentam um caule horizontal. Horizontal é assim ou é assim? O quê? Horizontal. Assim ou assim? É Sim. deitado. Não é? Deitado. Desenho do horizonte e tal. Não sei. O caule fica deitado dessas plantas. Olha que interessante. Né? Professor, Algumas espécies têm caules deitados. Fala, Pedro. não sei porquê, mas eu não tô te vendo. Eu tô me vendo. 2 vezes, em Ô, 2 Pedro, telas. é que tem. Não.
Eu também não vejo nenhuma, mas tem duas telas. Tem um que tá com a A e tem outro que tá com o professor. Agora ele tava mexendo na mão na barba. Uhum. Aqui, ó. Eu tô no Antônio Adelson Kirsten Júnior verde e agora eu troquei pro roxo e não Verde? aconteceu nada. Ué, que estranho. Pra mim, não. Pra mim só tem um roxo que tá bugadão, sem nada aí, sem ninguém. E aí Então, tem um outro. E provavelmente o que tá aparecendo no professor é o verde, É o que pra verde. mim não tem nada. Ué, Hum, que estranho. Eu vou sair da sala e entrar de novo. Vamos lá.